Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020 e esta é a nossa lição de número 22, cujo tema é eleição e predestinação. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à Tua presença, fazemos confissão dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas, e clamamos, Pai, pelo sangue precioso de Jesus que nos purifica e nos santifica de todo erro e de toda falha. Deus Pai, lava-nos agora e nos conduza pelo Teu Santo Espírito nessa aula que nós vamos ter. Que o Senhor nos ensine tudo aquilo que o Senhor quiser falar conosco e ensine a todos aqueles que estão nos assistindo. Nós te pedimos e desde agora nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O objetivo geral dessa lição é aprendermos que Deus soube de antemão, por meio de sua onisciência, quais pessoas iriam crer e que, em Cristo, seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Amém? Irmãos, antes de mais nada, é importante nós salientarmos que essa nossa aula que nós vamos ter, ela não tem, evidentemente, a pretensão de ser uma aula aprofundada do ponto de vista teológico, né? Aqui é uma aula de escola bíblica dominical, onde nós estudamos a palavra de Deus, mas, caso nós venhamos a querer adentrar mais nesse tema, teríamos que fazer até um curso à parte, né? Aí entrando um pouco de hermenêutica, de exegese, e caso vocês queiram, nós podemos sim agendar um curso de teologia um pouquinho mais aprofundado nessa área de interpretação para que nós possamos compreender, amém? Mas dentro do objetivo geral, nós vamos aprender então que Deus já sabia de antemão aqueles que iriam crer, né? Por meio da sua onisciência. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, Ele conhece todas as coisas, né? E ele já sabia de antemão quais pessoas iriam crer, né? E em Cristo seriam o quê? Predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Então Deus já sabia de todas as coisas desde o início. Os objetivos específicos da nossa lição referem-se ao que nós devemos atingir em cada tópico, que são esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? Glória a Deus. O texto base da nossa lição está em Efésios capítulo 1, dos versos 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, versos 4 e 5. A verdade prática da nossa lição é que, segundo a sua presciência e onisciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que iriam crer e perseverar na fé em Cristo Jesus. Logo abaixo aí você vai ter a leitura diária, de segunda até sábado, textos bíblicos separados, né, que são relevantes e que dizem respeito ao tema dessa lição. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 4 até o 12. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, e segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Obrigado. Depois eu corto. Obrigado. Interagindo entre nós. Eleição e predestinação são termos importantes no estudo sobre a salvação. Por isso precisamos estudá-los. A doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Que nós possamos crescer mais no conhecimento da palavra de Deus e na maturidade da fé. Amém? Glória a Deus. Então, esses dois termos, muitas das vezes, e infelizmente, irmãos, têm sido motivo até mesmo de contendas, de debates entre irmãos. Uns dizem que nós já fomos predestinados, outros dizem, né, que Deus, sabendo de tudo, então ele não tinha mais o que fazer, porque A, B ou C já poderia aceitar Jesus, então não teria que nem mesmo pregar as boas novas, porque se já estavam determinadas pessoas predestinadas, não é? Então não haveria o que fazer mais pelos que não foram predestinados. Você vê que confusão que muitas das vezes uma passagem bíblica relativamente simples pode causar em termos de doutrina. E só o Espírito Santo de Deus pode nos levar, não é, a entender, né, do ponto de vista bíblico, aquilo exatamente que Deus gostaria de ter falado, ou gostaria de ter dito, né, de ter explicado, para que nós viéssemos a aprender. Então, só o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir a toda a verdade, ao entendimento daquilo que Deus quis dizer quando ele deixou esses escritos, né? A doutrina da eleição em Cristo ela é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinados para desfrutar as mais ricas bênçãos. Ora, eleitos para a salvação. Quem foi eleito para a salvação? A, B, C ou D? Ou todos os homens? Nós vamos ver ao longo dessa lição que Deus deseja que todo homem se arrependa. É interesse do Senhor que todo homem, conhecendo a Cristo Jesus, se arrependa e tenha a salvação. Amém? Mas, infelizmente, nem todos se arrependem. Mas aqueles que se arrependem, aqueles que aceitam a obra redentora de Cristo no Calvário, esses foram eleitos. Eleitos para quê? Para a salvação. E também foram predestinados a desfrutar o quê? Ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. Você vê que nas diversas denominações cristãs espalhadas pelo mundo afora, como existe debate, como existe contenda em cima disso. Ah, não, mas Deus já tinha predestinado. Ah, mas fulano de tal não se arrependeu porque a ele está predestinado ir para o inferno. Ora, amém? Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano de vida divino de salvar os pecadores. Nessa lição, nós vamos abordar os conceitos bíblicos e interpretação referente à eleição e à predestinação.
No tópico 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Subtópico 1, a eleição divina. Eleição traz ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nós já tínhamos sido escolhidos. Nós quem? Todos os homens, os seres humanos. Amém? E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Essa é a finalidade da escolha de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, já tinha nos escolhido para que nós fôssemos, em Cristo Jesus, santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. Aliás, a pessoa sem Jesus Cristo não pode nada, querido. A própria palavra nos fala isso claramente. Sem mim nada podeis. Então, tudo é em Cristo, é por Cristo, é através de Cristo e é para a glória de Cristo. Amém? Aleluia. A fé cristã assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, a sua onisciência. Então, Deus, desde a eternidade, já havia elegido a igreja de Jesus Cristo. Né? Ele elegeu os homens e dentro desse montante de pessoas, aqueles que receberam, aceitaram e reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Então, esses que o reconheceram, eles foram predestinados a receber todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. As condições da eleição. A Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo ela é oferecida a todos. Leia João capítulo 3, versículo 16 e 1 Timóteo capítulo 2, versos de 4 a 6. Então, ela é oferecida, a salvação é oferecida a todos os homens, a todos os seres humanos. Mas ela se torna uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, nós fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas próprias obras. Então, cada ser humano, ele foi escolhido, ele foi eleito para que ele fosse salvo em Cristo Jesus. Mas isso é uma decisão pessoal de cada um. Deus não vai simplesmente enfiar goela abaixo o evangelho. Se fosse assim, era de certa forma até prático. Mas Deus quer que você receba Jesus Cristo de uma forma voluntária. Para isso ele nos dotou, não é, da livre escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre um caminho e outro. E Deus quer que todo ser humano, todo homem seja salvo. Para isso é necessário o quê? É necessário que essa pessoa, esse homem, essa mulher, reconheça aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, o receba, o aceite, e aí, a partir daí, ser eleito para ser salvo. Amém? Aleluia! Depois você vai ter aí dentro do tópico 1 ainda a vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos, né? A síntese do tópico 1 é: a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus por causa da obra de Cristo sem o mérito humano. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes a gente fica analisando, né, as diversas denominações cristãs pelo mundo afora, e a gente vê cada coisa que realmente chega a assustar, né? Existem determinados segmentos cristãos em países, como por exemplo nas Filipinas, né? Aonde num determinado período do ano, algumas pessoas, no intuito de se achegar a Deus, ou de se tornarem mais puros, ou de se penitenciarem pelos seus próprios pecados, costumam se autoflagelar, não é? E algumas chegam à loucura
de se autocrucificarem, se oferecerem para ser crucificados, né? E deixam realmente com que algumas pessoas venham crucificá-las, como Jesus Cristo foi crucificado. E isso na intenção de se purificarem, na intenção de chegarem a Deus. Mas aí nós analisamos isso e nós vamos até as Escrituras e nós perguntamos, aonde está isso na Bíblia? Onde está escrito que para eu ser salvo eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo outro? Não é por obras, é pela fé. Nós temos que ter fé naquilo que Jesus Cristo fez. E não só fé, nós temos que reconhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como o único caminho que nos conduz ao Pai. Ele é o mediador. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Está escrito. Então a pessoa fica se autoflagelando. Longe de nós estarmos criticando a fé desse ou daquela pessoa, mas nós queremos comparar isso com o que diz a Escritura Sagrada. Onde é que a Bíblia Sagrada diz que nós deveríamos fazer isso? Não existe. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão nós seremos induzidos ao erro, não é? Pensando que agindo dessa ou daquela maneira, nós iremos conquistar a nossa salvação. A salvação foi dada por Deus ao homem, não é? Por causa da obra de Cristo, sem o mérito humano. Não há o que eu possa fazer que venha abrir caminho para que eu seja salvo. A única coisa que eu tenho que fazer é reconhecer a obra redentora de Cristo no Calvário. Amém? Aleluia! O tópico 2. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego prohorizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo Jesus, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, a fé cristã ensina que a predestinação dos salvos é o conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como Senhor, seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Amém? Então, a Bíblia esclarece que predestinação é algo que se aplica aos propósitos de Deus incluídos na eleição. Quem foi eleito? A raça humana. Quem foi predestinado? Aqueles que aceitam a Jesus. Predestinados a quê? A receberem as bênçãos espirituais em Cristo. Predestinação dos salvos é o conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador e perseveram até o fim. Queridos, nada adianta se eu ouvir as boas novas do Evangelho, ser tocado pelo Espírito Santo, me arrepender dos meus pecados, reconhecer o sacrifício de Cristo no Calvário, não é? E receber a minha salvação, se amanhã ou depois eu não perseverar na minha fé. Se eu voltar às práticas antigas, a Bíblia diz que é como se eu estivesse novamente crucificando a Cristo Jesus. E como se eu estivesse pisando o Filho de Deus. Então é algo muito sério. É algo extremamente complicado se uma pessoa ela não dá a devida atenção à necessidade de perseverar. Porque o mundo certamente vai trazer os seus convites para que a pessoa deixe o caminho da salvação e retorne
ao caminho do pecado, ao caminho que conduz à morte, não é? É necessário que cada um tenha ciência disso e tome os seus devidos cuidados, porque senão, como a própria palavra nos mostra, seria como a porca lavada voltando ao esponjador de lama. Então, queridos, é necessário que nós tenhamos ciência de que a salvação é um processo e há necessidade de que nós venhamos a perseverar na fé, para que nós possamos caminhar até aquele glorioso dia aonde o Senhor Jesus vier chamar a sua noiva. E nós vamos subir ao encontro dele nos céus e viveremos por toda a eternidade na presença do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois, no tópico 2, você vai ter o subtópico Filhos por Adoção e também os privilégios da adoção. A síntese do tópico 2 é: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Então, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção, aleluia, e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Então, existe uma herança em Cristo Jesus para aqueles que realmente o reconheceram, aceitaram, né, como Senhor e Salvador, reconheceram o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário e realmente resolveram mudar de vida. Amém? Entregaram os seus caminhos ao Senhor. Glória a Deus. Tópico 3. O sublime propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Agora, o subtópico 1 fala sobre predestinação e salvação. Leia com bastante atenção. Muito importante, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas ele deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Isso está em Atos, capítulo 17, versículo 30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. A nossa fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência de Deus. Amém? Então não tem esse negócio, meu irmão, de que, sabe, alguns segmentos religiosos cristãos dizem que certos homens já nasceram predestinados a irem para o inferno. Aonde está escrito isso na Bíblia? Em nome de Jesus. Deus elegeu os homens e o desejo do Pai é que todo homem se arrependa. Todo homem. Então, não é possível que nós venhamos a permitir um pensamento como esse. Determinados homens nasceram para serem salvos e outros para ir para o inferno. Do contrário, para que o Senhor Jesus iria dar a grande comissão, o grande ide, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer já está condenado. Então existe uma comissão, existe um ide, né? Um envio do próprio Senhor Jesus para que a igreja vá e pregue o evangelho. Então não existe esse negócio de um ser humano ser predestinado para ir para o inferno e o outro ser humano ser predestinado para ir para o céu. Do contrário, o nosso Deus seria, né, no mínimo aí, ele seria injusto. E Deus é justiça plena. Em Deus há o amor perfeito. Aliás, ele é o próprio amor. Deus é amor. Como que Deus, sendo amor, iria condenar previamente uma pessoa a ir para o inferno? Então, a todos nós é dada a oportunidade de conhecermos a palavra de Deus,
conhecermos a Jesus Cristo, conhecermos a obra redentora que Cristo fez por nós no Calvário e aceitá-la ou não. A nós é dada essa opção. Agora, é óbvio que, a partir do momento que a pessoa, tendo esse conhecimento, ainda assim, ela opta por continuar no caminho do erro, infelizmente, para ela não existe muita escolha ou não existe muita coisa boa pela frente. Deus é quem sabe, né? Não somos nós que vamos julgar. Mas, para aquele que conhece a palavra de Deus, conhece aquilo que Jesus Cristo fez no Calvário, e aceita, e recebe, e se arrepende dos seus maus caminhos, e recebe o selo do Espírito Santo, e ele se converte dos seus maus caminhos, queridos, aleluia, para esse é reservada a glória eterna, é reservada a vida eterna, a nova Jerusalém, a adoração perpétua diante da presença do nosso Deus. Amém? Esse é eleito, esse é predestinado a receber todas as bênçãos do Senhor e a ele é reservado a nova Jerusalém. Aleluia! Depois o subtópico 2 vai falar sobre predestinação e amor e a síntese do tópico 3 é: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus, né? Então, prover a salvação para cada um dos seres humanos é um ato que está diretamente relacionado ao amor de Deus. O amor de Deus, ele é imensurável. Imensurável. Nenhum homem jamais, conseguiu medir a intensidade do amor do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para pagar os preços pelos pecados de toda a humanidade. Amém? Aleluia. Conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, a onisciência de Deus, Deus elegeu em Cristo Jesus e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém? Aleluia! Cristo morreu por todos. A salvação está disponível a todos. O caminho está aberto de volta ao nosso Deus através de Jesus. Como que eu devo fazer então? Aceita, reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E será salvo tu e a tua casa, diz a palavra do Senhor. Receba Cristo no seu coração. Confesse a Jesus como Senhor na sua vida. E a salvação vai entrar no seu lar, vai entrar na sua casa. É tempo de você realmente parar para pensar naquilo que o mundo tem oferecido. Será que vale a pena continuar a receber os convites daquilo que o mundo está te fazendo? Em que tem sido isso bom para você? Talvez alguns momentos de prazer momentâneo e logo em seguida horas de depressão e choro e angústia? Então, o Senhor hoje te faz um chamamento. O Senhor hoje demonstra diante de você que o caminho está aberto. O caminho é Jesus. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, hoje, querido, faça a oração e receba ao Senhor Jesus na sua vida e seja selado com o Espírito Santo da promessa. E para você será reservado o seu lugar na Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Para refletir, logo em seguida, você vai ter aquele joguinho de perguntas e respostas a respeito de eleição e predestinação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aula de número 22, cujo tema é eleição e predestinação. Amém? Glória a Deus. Olha, se você quiser perguntar alguma coisa, se quiser comentar a respeito desse tema, fique à vontade. O grupo de WhatsApp
da Escola Bíblica Dominical, da nossa PIBPAN, está aberto para isso. Coloque as suas dúvidas, nós vamos conversar, nós vamos falar. E também no YouTube, no canal da PIBPAN, da Primeira Igreja Batista, dentro da playlist ali da EBD, da Escola Bíblica Dominical, você vai encontrar todos os nossos vídeos, todas as nossas videoaulas, inclusive, e você pode fazer o seu comentário, a sua pergunta. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa aula da Escola Bíblica Dominical, essa aula de número 22, onde nós tratamos do tema eleição e predestinação. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, que o Senhor nos ensine nas nossas meditações, que o Senhor venha falar ao nosso coração. E Deus, eu oro agora por esse irmão, por essa irmã, por esse homem, por essa mulher que está assistindo a essa aula, Senhor, e que ainda não fez a sua opção, meu Pai, pelo Senhor Jesus, opção pela vida. Eu oro por esse homem e oro por essa mulher, para que o Teu Espírito Santo conduza essa vida ao arrependimento, para que ele receba, aceita e reconheça o sacrifício expiatório de Cristo Jesus no Calvário, e assim ele receba a salvação em nome de Jesus. Amém? Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Glória a Deus, querido irmão, querida irmã. Louvado seja o nome do Senhor por essa aula. Olha, continue as suas orações, continue as suas meditações, os estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, que pelo menos até o final do ano de 2020 deve continuar realmente com suas aulas online, com as suas aulas aqui pelo YouTube. Amém? Em nome do Senhor Jesus, continue orando pela nossa igreja, continue orando pela nação, pelo nosso Brasil, pelas autoridades constituídas. Ore pelos pastores, pelos diáconos, pelas autoridades constituídas sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Erga suas mãos e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo e eu te envio para que você viva um final de semana de paz e de alegria junto à sua família e junto à sua casa. Fique em paz, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Na próxima semana teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e fique na paz. Até lá.